Eu tenho uma pergunta muito sincera para fazer para você. O que você tem no seu computador que ainda é pirateado? Não faz sentido nenhum que você ainda tenha alguma coisa pirateada no seu computador. Nesse vídeo eu vou te explicar o porquê. Fala aí, cara, beleza? Meu nome é Renan Mairink, eu sou designer há mais de 10 anos, especialista em design de experiência do usuário. E nesse canal aqui a gente costuma falar sobre design de experiência do usuário, ou para os mais íntimos, UX. Mas nesse vídeo especificamente, eu quero falar com você sobre tecnologia, um pouquinho mais abrangente. A gente vai falar sobre pirataria. Inclusive, pirataria foi o tema do primeiro vídeo desse canal. Então, teoricamente, a gente pode considerar que esse vídeo aqui é uma releitura do primeiro. Então vamos lá. Por que a pirataria acontece? Porque às vezes algum produto ou serviço ele é inacessível para alguns públicos, seja por questão financeira, ou seja, não é barato de ser adquirido, ou por questão de acesso. Às vezes algum produto ele é restrito a algum local e para que outros locais tenham acesso, eles têm que piratear ou contrabandear esse mesmo produto. Então, a pirataria acaba acontecendo pela necessidade daquele produto em específico. A grande questão é, quando a gente está falando de tecnologia, a pirataria de software, ela acontece muito mais por uma necessidade de mercado, mais do que uma necessidade do usuário. Por que eu digo isso? Porque se você entrega para o usuário um programa que faz a exata mesma coisa que ele precisa e diz para ele, esse programa é de graça, você não precisa pagar, é provável que ele fique com aquele programa. A única coisa que faz ele questionar sobre ficar com aquele programa é, às vezes, alguma exigência de mercado. Por exemplo, pessoas que utilizam software Adobe, por que elas não utilizam algum outro tipo de software? Como, por exemplo, os softwares da Affinity, ou talvez Corel, ou talvez software open source, que é o que a gente mais fala aqui no canal. Por que elas não utilizam esses softwares, então? Porque existe uma necessidade do mercado de que se utilize os programas da Adobe, porque a Adobe isso, a Adobe aquilo, a Adobe é boa e não sei o que, e a Firefly, sempre tem alguma outra coisa que associa todo mundo a ficar ali, ainda que seja de forma ilegal. Isso, inclusive, vem de alguns influencers, eu poderia dizer, como o caso do último vídeo, que a gente fez uma reação aqui ao vídeo da Mari, onde o interlocutor do vídeo, no caso o Kimura, muito conhecido no meio do design, fala que na opinião dele ele prefere que você pirateie a Adobe do que de fato utilizar alguma das alternativas que ele colocou no vídeo dele. Então assim, ele basicamente se auto-refuta no próprio vídeo, porque se você está dando um monte de alternativas e prefere que as pessoas pirateiem a Adobe, por que você está dando essas alternativas? Você está basicamente dizendo para elas, olha, tudo isso que eu falei que você pode usar, na verdade você não pode. Então ignora tudo que eu disse, pirateia Adobe e sucesso. Cara, isso é prejudicial pra caramba, especialmente porque a pirataria é uma das melhores formas de um hacker conseguir fazer algum tipo de besteira com os seus dados, porque ele vai jogar na sua necessidade. Você precisa tanto assim da Adobe, precisa tanto assim do Illustrator, do Photoshop craqueado, tá bom, eu dou ele pra você, mas eu também boto um keylogger no seu computador, eu também boto algum tipo de ransomware que eu vou ativar daqui a um tempo, e aí você se ferrou pela sua necessidade. Então, será mesmo que você precisa piratear as coisas? Na minha opinião, eu acho que não, e eu vou te mostrar o porquê. Se você for designer, hoje em dia, a gente tem diversas ferramentas, mas muitas mesmo, sem ser as ferramentas da Adobe. E tem para todo tipo de gosto. Então, você quer uma ferramenta profissional, paga, que é feita por uma empresa, que tem um suporte, que você pode ir lá, mandar mensagem, enfim, tem todo tipo de aparato que a Adobe tem, tudo bem, você pode ir para a Affinity. A Affinity tem uma suíte gráfica muito poderosa, que é compatível com os formatos de arquivo da Adobe, e que tem um suporte profissional feito pela própria empresa, que é a Serif. Cara, se é isso que você precisa, tá bom, vai lá. A melhor parte, a compra única. Você não paga por mês para utilizar os programas. Você comprou, eles são seus. Você pode utilizar para todo sempre. Particularmente, eu acho isso bastante vantajoso. Mas vamos supor que você é aquele cara que não tem grana. Você, pô, cara, sou estudante, não tenho grana, tal, preciso dar um jeito aqui. Você pode adquirir os programas pelos programas de estudante que vários desses programas têm, ou você pode ir para os softwares livres, que não tem nenhum custo e também não tem licença. Então você não precisa se preocupar em baixar o Inkscape, o GIMP e qualquer outro software livre que seja para design do lugar, sabe, sei lá, do baixa aqui do site lá que tem crack ou qualquer coisa.
Não, você pode baixar no site oficial de graça. Baixa, instala e vai ser tudo o mais seguro possível para você. Em questão de sistema operacional, poxa, eu quero utilizar um sistema operacional que não seja o Windows craqueado aqui e tal. Você pode utilizar Linux. Hoje em dia o Linux ele é praticamente 100% compatível com o Windows. Grande maioria das coisas que nós temos hoje no Windows também tem versões para Linux. A grande maioria dos grandes serviços que se utiliza, Microsoft Teams, o próprio Office, Discord, vários outros serviços funcionam a partir da web. E lá tem um monte de navegadores. Então, você instala um navegador que você gosta lá e utiliza esses serviços. Não tem problema nenhum. Fora que no Linux você tem uma lógica muito parecida com algo que talvez você já conheça, o Android ou o iOS. A grande maioria dos aplicativos você vai baixar através da loja do próprio sistema. Você só vai digitar um nome, apertar em download e pronto, tá tudo feito para você. Não é mais aquela coisa de abrir terminal, fazer comando disso, comando daquilo. Hoje em dia o Linux ele vem caminhando cada vez mais para que a experiência do usuário seja mais gráfica do que escrita, como por muito tempo já foi. Mas se você prefere essa experiência, você ainda pode fazer tudo dessa forma. Uma coisa não está anulando a outra, o que é muito bom. Ainda falando dos sistemas Linux, como você tem diversas versões de Linux, você tem diversos sistemas que são muito parecidos, como o Zorin OS, o Linux Mint, o Deepin, KDE. No caso, KDE é qualquer sistema que tenha a interface KDE, porque você tem o Kubuntu, você tem o Fedora com KDE, você tem vários outros que utilizam essa interface. Todos são muito parecidos com o Windows, então você não vai ter tanto problema para se adaptar. Além disso, você tem outros que têm outros paradigmas de desktop que talvez você prefira. Como, por exemplo, no meu caso, eu tenho gostado muito de utilizar o Fedora com o GNOME, porque eu sinto que, pelo menos no meu notebook, ele performa muito bem e eu consigo utilizar gestos no meu trackpad aqui do notebook para fazer a maioria das ações de um jeito muito fácil, muito rápido, muito tranquilo. E agora vamos falar de jogos, porque a grande maioria das pessoas que ainda continuam pirateando coisas estão pirateando jogos. Então vamos lá, cara. Você é um carinha gamer e você quer jogar, você quer ter jogos aí para você poder se divertir, mas você não tem a grana para pagar. Hoje em dia você não precisa ficar tão preocupado com isso, porque diversas lojas, tipo a Epic Games, GOG, várias lojas dão jogos de graça. Basta que você esteja aí por dentro desses jogos para você poder pegar esses jogos de graça e poder jogar. Eu já estava aqui editando o vídeo, mas aí eu decidi colocar um adicional só para mostrar uma coisa para vocês, ainda nesse argumento dos games, tá? Esse aqui é o WeRoik, ele é um launcher que permite você instalar os seus jogos da Epic Games, da GOG e do Prime Gaming, se você assina lá o Prime da Amazon. E olha a quantidade de jogos que eu tenho. Quase 1000 jogos. E se eu tiver comprado 20 desses jogos que eu tenho aqui, já é muito. Então, se a gente tirar aqui as duplicatas, né, tem alguns jogos que eu tenho em mais de uma loja, porque deram de graça nas duas, eu devo ter por volta de uns 900 jogos aqui. E a grande maioria deles eu não comprei. Então, não é uma questão de você não ter como conseguir jogos de graça. É uma questão de você saber onde procurar. Ah, mas eu quero jogar aquele jogo do momento e tal, e não tem de graça em lugar nenhum e tal. Compre, vai por mim, prefira comprar. Porque pouquíssimos são os casos onde a pirataria, de fato, fez alguma coisa benéfica para os jogos. Mas mesmo assim, é uma coisa que é insegura, porque nem sempre as coisas estão sendo feitas de forma a simplesmente ajudar os jogadores. Tivemos um caso recente da Rockstar, ela ter desfeito um grande mod para que o GTA Vice City fosse jogado através da engine do GTA 4. Então o jogo ficou com uma altíssima qualidade gráfica ali, tudo muito bem feito, muito legal. Porém, esse jogo é teoricamente uma pirataria de um jogo que a Rockstar ainda vende hoje em dia. Lógico que com uma qualidade muito pior, vamos falar aqui, o mod tava lindo, maravilhoso. Mas, infelizmente, nesse contexto, o software, o mod, é uma forma de pirataria. Então, o ideal seria que você comprasse o jogo e não pirateasse ele. Até porque outras pessoas podem pegar esse mod e redistribuir ele de uma forma que talvez seja um pouco mais ilícita, não seja simplesmente um mod de um jogo que muita gente ama. Talvez seja um mod que ali vai ter algum tipo de vírus, algum tipo de coisa que vai eventualmente te ferrar lá na frente. E é essa que é a
parte que eu falo que você não tem motivo para piratear software hoje em dia. Porque muitas vezes você tem softwares que fazem as coisas e que eles já são de graça. E em outros casos, você tem a opção de ter a acessibilidade mais fácil ao software comprado mesmo. Sempre tem promoções no meio do ano e no final do ano na Steam para que você compre jogos. Então, cara, mesmo que você não jogue no lançamento, talvez esperar um pouquinho, 6 meses, 7 meses, para entrar essa promoção, você conseguir ir numa promoção boa. E aí você vai poder jogar de forma legítima. Já tive muitos casos de conhecidos, de amigos que utilizaram, por exemplo, o Hydra para pegar alguns jogos e se ferraram bonito, porque entrou algum tipo de vírus, alguma coisa ali, eles tiveram o maior trabalho para tirar. Resumindo, não pegue coisas pirateadas. Hoje em dia a gente tem muitas soluções, mas muitas soluções para que você não precise piratear, desde o sistema operacional até jogos, até um monte de outras coisas. Então, se possível, não faça isso. Você está se colocando em risco sem perceber. Se você não entende de tecnologia, pior ainda, não faça isso. Solução para, por exemplo, Office. Aqui o Office da Microsoft, ele não é mais tão relevante, tão importante hoje em dia. A menos que você trabalhe em um ambiente corporativo que use todas as soluções Microsoft, tudo que tem ali você pode substituir. A gente tem o LibreOffice, tem o OpenOffice, tem o Office da Google, que é de graça online. Você tem N soluções, basta que você procure. Por isso que eu indico, assim como indiquei no primeiro vídeo, o Alternative 2. É um site onde você pode botar o nome de um programa que você já utiliza e ele vai te dar várias alternativas para aquele mesmo programa. Então você tem como ver programas que podem solucionar o seu problema sem que você tenha que mexer na sua carteira. E eu espero que com isso você evite de piratear coisas. Bem, por esse vídeo é só, eu espero que você tenha gostado. Se eu te ajudei com esse conselho, eu peço para você, cara, me dá uma ajuda também. Se inscreve aí, ativa o sininho e deixa o like nesse vídeo. Isso ajuda pra caramba que o vídeo chegue a mais pessoas. E também, como dizem alguns youtubers aí, é o pagamento do youtuber. Então pensa aí, o tempo que eu editei, gravei, todas essas coisas, você vai me pagar clicando em um botãozinho só. E além disso, eu quero te convidar para o nosso grupo no Telegram. Lá você pode falar diretamente comigo e com os inscritos aqui do canal sobre vários temas envolvendo design. O link é t.me/designerslivres. Você não precisa ter o Telegram instalado. Basta você acessar o link e logar com a sua conta e você já vai estar lá podendo conversar com a gente. E se você tem interesse em participar de mentorias para melhorar suas habilidades em UI e UX Design, tem um link aqui na descrição com a minha mentoria. Lá você vai ver todos os detalhes envolvendo isso, inclusive preço, avaliações, e você pode lá mesmo já marcar a sua agenda para a primeira mentoria. Tá bom? Espero te ver por lá, se é do seu interesse. E agora, no final, tem um outro vídeo que eu quero muito que você assista. E até a próxima. Valeu!